tarde, o meu nome é Bruna, eu sou acadêmica de jornalismo da Unifap e repórter da AGECOM, que é a Agência Experimental de Comunicação da Unifap. Hoje, com muita honra, de verdade, eu recebo do meu lado ela que é mãe, professora, feminista, ativista, assistente social, servidora do Ministério Público, mulher negra e, além de tudo, candidata a deputada estadual, Alzira Nogueira. Alzira, é um prazer te ter aqui comigo e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o porquê de votar em mulheres pretas e por que ter essas mulheres no pleito eleitoral nos representando, me representando e representando todas as outras meninas pretas que nós temos por aqui. Oi, Bruna, que alegria estar aqui, uma emoção para mim também estar participando desse projeto, ser entrevistada por uma jovem negra numa universidade pública, né? Isso até me emociona. Na minha geração tinha uma monotonia na paisagem das universidades. Eu também estudei numa universidade pública e chegando ali eu me via sozinha, né? E eu tenho a alegria de estar aqui hoje com jovens negros numa profissão tão importante, onde é tão significativo a gente ter representatividade. Alzira, eu falei aqui um pouco das tuas designações que nós temos aqui no Amapá, são muito bonitas, mas além disso, além da candidatura, eu queria saber quem é você, quem é Alzira Nogueira? Eu sou uma mulher preta em movimento, né? Eu tenho lembrança de quando eu nasci como mulher negra, que já foi na universidade, depois que eu entrei na universidade, no curso de Serviço Social na Universidade Estadual do Ceará, eu nasci como mulher negra. Eu fui descobrir, né, o significado da minha condição, do meu pertencimento racial. E a gente diz, é um nascimento mesmo, é um nascimento racial, uma descoberta, porque você percebe, Bruna, que nós somos subjetividade, individualidade, mas essa subjetividade, essa individualidade, ela é socialmente construída, né? Então, quando eu defino, né, me percebo como uma mulher negra, começo a compreender as determinações que o racismo impõe sobre a minha existência, sobre o meu corpo, né, as oportunidades negadas por conta dessa minha condição, isso muda a minha trajetória, né? E a partir daí eu começo a lutar, né, junto com outras mulheres negras, começo a me inspirar, né, na trajetória de outras mulheres negras. Nós dizemos, nossos passos vêm de longe, né? Você assume também, se assume numa caminhada ancestral, levando à frente as lutas de outras mulheres que nos antecederam, que vieram antes de nós. Então eu me vejo como uma mulher negra, uma mulher preta em movimento, uma mulher imparável, né? Assim, não tem coisas que me abatam, que me abalem, que me desvirtuem do propósito de lutar por justiça, de fazer a luta antirracista, de lutar contra esse sistema de opressões, né, que tem na sociedade. Então eu me defino muito assim, como uma mulher inconformada com esse mundo, que acredita na transformação, na revolução e que luta cotidianamente por isso. Alzira, o que te levou a pensar, por tudo que eu vivi, eu quero concorrer ao pleito eleitoral? Eu acredito que a minha maior motivação para essa questão de colocar meu nome para a candidatura é esse movimento que a gente vive hoje no Brasil, esse levante feminista, antirracista, promovido pelas mulheres negras brasileiras, no sentido de corrigir injustiça no sistema de poder, né? Tem um levante das mulheres negras feministas, das feministas negras, dessas feministas interseccionais no Brasil hoje para dizer assim, nós não vamos aceitar que os espaços de poder não tenham mais a presença de mulheres negras. Isso é muito inspirado, né, na luta e na trajetória de Marielle. Marielle abriu esse caminho, né? O feminismo político, o feminicídio político de Marielle colocou em debate e revelou para a sociedade brasileira todo um sistema de violência que impede o ingresso e a permanência das mulheres negras nos espaços de poder na sociedade brasileira. E aí, como a gente diz, somos sementes de Marielle. A partir daí,
nós organizamos, né, e nos organizamos no Brasil vários projetos a partir do Instituto Marielle Franco e de outros grupos políticos feministas no Brasil, fazendo esse debate de que nós precisamos corrigir injustiça nos espaços de poder, porque de cada 100 pessoas que são eleitas no Brasil, menos de 3 são mulheres negras. Agora, o paradoxo fundamental é que nós somos o maior contingente demográfico da sociedade brasileira são mulheres negras e somos o menos representado nos espaços de poder. Então, a construção dessa minha candidatura, primeiro ela responde a um debate coletivo. Eu não sou candidata de mim mesma, eu não acordei um dia e disse eu quero ser candidata, é o meu sonho. Eu sou uma mulher que luta, que quer promover transformação. Se hoje a arena do campo político-eleitoral é um espaço para a gente avançar na nossa luta, se é um espaço para a gente avançar na construção da nossa agenda, eu estou a serviço, entendeu? Esse é o sentido, não é um sentido em si, eu quero ser candidata. E também não acho que a revolução se encerre num processo eleitoral, nos marcos de um processo eleitoral que é absolutamente burguês. Eu não acredito nisso, mas acredito que é um espaço para dali a gente fazer ecoar a voz, colocar em pauta debates sobre esses sistemas de opressão que operam no conjunto da vida social, promovendo exclusões, limitando oportunidades para o povo preto e pobre da periferia, em particular para as mulheres pretas, né? Então, eu entendo que isso é uma etapa, né? Uma estratégia para a gente avançar na nossa luta, mas é uma estratégia fundamental no contexto que a gente vive hoje no Brasil. Por conta disso, dessa trajetória que a gente tem, que a gente percebe que nós não somos inseridas nesse contexto, que ainda assim é muito esforçado, a gente percebe que tem muitos entraves para que a gente consiga chegar até lá. E você está agora numa campanha eleitoral, você está fazendo esse trabalho, assim, que eu acredito que seja dividindo para nós, para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. E quais são as dificuldades dessa caminhada? Tem vários obstáculos, tem várias questões, né? Você estava falando, estava passando um filme aqui na minha cabeça. A minha primeira constatação é que, de fato, esses espaços não foram pensados como espaços a serem ocupados por mulheres pretas, né? E a partir disso, dessa hegemonia branca, heteropatriarcal, né, racista, a partir dessa lógica hegemônica de estrutura, que a gente precisa entender. Nós não podemos tomar um sistema eleitoral, o processo eleitoral, a parte das estruturas de dominação que ordenam a vida social, né? E aí eu costumo dizer assim, a gente precisa pensar a sociedade como uma sociedade que é a sociedade brasileira, como uma sociedade que é estruturalmente racista, né? O racismo está no fundamento da formação social brasileira, assim como essa lógica heteropatriarcal. E daí esse lugar não é pra gente. Então eu vejo que são vários obstáculos, né? Essa questão, primeiro, de questionar nossas competências, nossa qualificação. Você veja, eu sou assistente social, formada numa das universidades mais importantes de serviço social desse país, que é a Universidade Estadual do Ceará. Eu tenho mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, uma das universidades mais importantes da América Latina, entendeu? Eu sou servidora pública de uma das instituições, que é uma instituição considerada uma instituição de excelência, que é o Ministério Público. Eu tenho longos anos de trabalho no serviço público, trabalhando no debate, na fiscalização, na formulação de políticas públicas, na área social, né, na área dos direitos humanos. Eu tenho uma longa trajetória, mas ainda assim a proposição da minha candidatura ainda gera desconfiança. Será que está preparada? Será que é competente? Então eu acho que isso é uma primeira questão que paira sobre a gente. Sempre há dúvida, né? Se você é para esse lugar, se você tem competência, você não é para isso, esse lugar não é para você. Mesmo para mim, uma mulher com a minha qualificação técnica e com a minha trajetória de militância, com a minha trajetória de ativismo, com o meu currículo. Né? Então, isso eu acho que é uma questão. Uma outra questão é sempre o primado, né? A priorização das candidaturas brancas, né? Como candidaturas prioritárias.
Onde se definem candidaturas prioritárias, é ali que a gente garante recursos e garante estrutura para você fazer uma campanha. Não é barato fazer uma campanha exige investimento. Nós temos uma legislação que define investimento público para as campanhas, para as candidaturas. E aí é preciso, não é só a gente garantir que as mulheres possam estar inscritas nas chapas para concorrer. É preciso que a gente crie condições para a elegibilidade das mulheres negras. Eu acho que um elemento fundamental para a gente promover ruptura com esse sistema de dominação que está aí, a gente precisa afrocentrar. O que significa isso? A gente precisa, quando eu reivindico a África, eu reivindico a África no sentido comunitário. A gente precisa pensar numa ética de generosidade. Não é possível pensar a construção de uma sociabilidade a partir da perspectiva das mulheres negras se a gente não considerar que nós precisamos defender na sociedade uma ética da generosidade e do cuidado. Isso é um valor fundamental para mim, para a minha vida, para o exercício da minha existência e que eu acho que a gente tem que pensar também para a política. A política é um instrumento de cuidado. A última pergunta é: por que votar em mulheres pretas? É fundamental. Votar em mulheres pretas tem um sentido elementar, é corrigir desigualdades. Uma das coisas que mais me agride e que mais me fez sofrer nessa caminhada eleitoral foi perceber como essa narrativa antirracista, como a narrativa da defesa das mulheres negras é apropriada de forma hipócrita e leviana por setores da direita à esquerda. Sueli Carneiro nunca teve tanta razão e nunca fez tanto sentido para mim quando Sueli Carneiro diz que entre a esquerda e a direita eu continuo sendo uma mulher preta, porque é sobre isso. Essa galera que faz narrativa de antirracista, mas não cede a vez para a mulher negra, não desce do seu privilégio, entendeu? Na hora que a mulher negra lança candidatura, vai apoiar os outros, ou vai fazer uma campanha ali por debaixo do pano, mas não tem a coragem de assumir as nossas candidaturas, carregar a gente no colo, entendeu? Então, assim, isso para mim é fundamental. Quem é antirracista, quem faz essa narrativa, quem carrega esse debate, precisa assumir o apoio, o cuidado e o voto com as mulheres negras. Isso é fundamental, porque isso implica corrigir desigualdades históricas, contribuir para que as mulheres negras ocupem esses espaços e possam trazer toda uma agenda que é invisibilizada para o centro do debate político. Para mim isso é fundamental. Bom, eu queria agradecer a Alzira pela oportunidade de deixar eu entrevistá-la, de vir até aqui para ser entrevistada por mim, mas eu também queria falar que é com muita honra, de verdade, que eu entrevisto hoje a Alzira Nogueira. Essa caminhada ela é muito difícil, mas ela é muito necessária e assim, ver você aqui tão lindamente, né, fazendo esse trabalho me emociona muito. Eu olho para trás e digo assim, valeu a pena, faz sentido a nossa luta, é fundamental. E eu fico feliz de saber que eu passo o bastão para mulheres negras potentes como você. Viu? Obrigada. Obrigada.